Eu sou o Luca e eu vou explicar hoje para vocês como funciona uma busca binária, né? Quando eu abordo esse tópico, eu sempre gosto de dar esse exercício para a pessoa, né? Vamos supor que eu te dei um target dessa lista aqui, um número, que vai ser o 23. Então, deixa eu deixar anotado aqui já para a gente não esquecer. E, bom, pessoal, a sua função aqui é identificar em qual posição da lista está o número 23, certo? Então, se a gente fosse contar, a gente começaria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar na posição 12, que é o número 23. Então, a gente saberia que o 23 está na 12ª posição. Beleza, resolvemos o exercício, acabou aí. Isso sempre vai funcionar, tá? Isso é muito válido você fazer, só que a gente entra em um problema aí. Imagine que você tem uma lista de bilhões de números e você quer descobrir a posição de um número que está lá na casa dos bilhões. Você vai ter que percorrer número por número até saber a posição até saber qual posição esse número ocupa. E assim, isso não é muito vantajoso pelo tempo de processamento que isso ia levar, tá? Só dando um exemplo aqui, vamos supor que o seu computador ele consegue processar um número por segundo. A gente sabe que na vida real ele processa isso muito mais rápido, né? Mas só dando um exemplo de comparação de tempo. Se fosse uma lista com milhões de números, o seu computador ele levaria em torno de 11 dias. Né? Se fosse uma lista com bilhões de números, ele levaria 31 anos. Então a gente consegue ver do porquê esse método não ser muito vantajoso. É óbvio, né, que na vida real o computador ele processa isso de forma muito mais rápida. Mas mesmo assim, ele ainda assim ia exigir grande tempo de processamento para realizar uma operação dessas. E a busca binária, ela serve justamente para isso, tá? Para a gente ter uma forma mais simples de buscar a posição de algo em uma lista. Tudo bem? Um ponto importante, para a gente fazer uma busca binária, a lista sempre tem que estar ordenada, tá bom? Seja em ordem crescente, seja em ordem decrescente, tá? Ela tem que ter uma ordenação. E ela não é só feita com números, tá? Basicamente qualquer conjunto de dados que você puder ordenar, você consegue fazer isso. Tudo bem? Tá, Luca, mas como funciona essa busca binária? Bom, a busca binária, pessoal, a gente vai precisar definir algumas coisinhas para ela, que é o mínimo e o máximo. Mas o que é isso? O mínimo é a posição que o primeiro número da lista ocupa. Nesse caso, sempre vai ser 0, né? Porque o número 3 aqui está ocupando 0. Então, a posição do primeiro número que tem na lista vai ser o nosso valor mínimo, tá? Que no caso é 0 aqui. E o máximo vai ser a posição do último número da lista. Nesse caso aqui é 18. Tendo isso, a gente já pode começar a nossa busca binária. Tudo bem? O primeiro passo para a gente começar a fazer é definir um valor mid. Esse valor mid aqui, pessoal, ele é a soma do mínimo e do máximo dividido por 2. É bem intuitivo até. Nesse caso aqui vai ser 9. Tudo bem? A gente está buscando o número 23. Então a gente vai para o número que ocupa a posição 9. Chegamos nele? Chegamos. E a gente tem que fazer algumas perguntas. Esse número é o número que eu estou buscando? Não. Beleza. Esse número, ele é maior ou ele é menor que o meu target? Nesse caso, esse número, ele é menor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode descartar o 18 aqui e todo o resto da lista. Eu estou usando uma mesa digitalizadora e eu ainda não me acostumei com essa mesa. Então, tá tudo saindo torto, tá? Então a gente pode descartar toda essa parte da lista e vai trabalhar somente com essa parte da lista aqui. Tudo bem? E a gente repete a nossa operação, né? Só que veja bem, a gente vai definir o mínimo, o máximo e o mid de novo. Só que a gente já descartou toda essa parte da lista aqui. Então você não concorda que o mínimo ele tem que mudar? Porque afinal, o mínimo ele já foi descartado. Então o nosso mínimo vai ser a partir do 10 aqui. É igual a 10 e o nosso máximo vai continuar sendo 18. Bom, 10 mais 18, 28, dividido por 2 vai dar 14. O nosso mid aqui vai dar 14. E aí, nesse caso, a gente tem que fazer as mesmas perguntas. O número que ocupa a posição 14 é o número que eu estou buscando? Não, eu estou buscando 23. O número que ocupa a posição 14 é o número 26. Tá? Então, a gente faz a outra pergunta.
O número 26, ele é maior ou ele é menor que o meu target? Ele é maior, certo? Então eu posso descartar tudo que vem depois dele. E também o 26, porque ele não é o número que eu tô buscando. E veja como em duas operações a gente já descartou boa parte dessa lista, sobrando só isso aqui. Bom, agora a gente tem que fazer o mesmo procedimento, tudo bem, a gente vai definir o nosso mínimo, que nesse caso vai continuar sendo 10, porque a gente não riscou o 10 ele continua na nossa lista aqui. O nosso máximo agora, pessoal, como a gente já descartou o 18 aqui, o máximo que a gente pode ter na nossa lista é o número que ocupa a posição 13. Beleza? E aí a gente faz o nosso mid. Esse mid aqui, pessoal, ele vai dar 10 mais 13 dividido por 2, vai dar 11,5. Só que nesse caso a gente sempre vai arredondar para baixo, tudo bem? Então se é 11,5, a gente vai arredondar para 11. E aí a gente vai pegar o número aqui, que está na posição 11, e de novo vamos fazer as perguntas. Esse número é o número que eu estou buscando? Não. Ele é menor ou ele é maior? Ele é menor. Então a gente vai descartar isso aqui. E de novo vamos definir o mínimo, que nesse caso aqui é 12. O máximo, que nesse caso aqui é 13. E o mid aqui, pessoal, 12 mais 13 é 25. 25 dividido por 2 dá 12,5. A gente vai arredondar para 12. E bom, a gente tem aqui... Bom, o meu mid é o número que eu estou buscando? Sim. Então, basicamente, acabou a nossa operação. A gente sabe que o 23 ocupa a 12ª posição. E assim, à primeira vista, isso pode parecer mais trabalhoso. Só que, acredite, isso em milhões de números, isso em bilhões de números, acaba se tornando uma operação muito mais rápida, tá? O que antes, olhando número por número, a gente ia levar 12 vezes, né? A gente teria que fazer a mesma coisa 12 vezes, aqui a gente fez somente em 4, tudo bem? Para questão de comparação aqui, tá? Esse algoritmo, se vocês quiserem pesquisar depois, ele tem uma complexidade de O log de N, tudo bem? Eu vou explicar futuramente, talvez Big O, mas se vocês quiserem já dando uma pesquisada, é bem legal. Bom, agora eu vou mostrar o código disso, de como funciona. Eu vou explicar esse código aqui, tá? Eu fiz esse código em Python, tudo bem? E estou rodando ele online mesmo. Todo mundo pode acessar nesse site aqui. Eu posso deixar o código posso deixar o código para vocês depois. Mas é isso. Eu começo declarando uma função aqui, tudo bem? Essa função ela vai executar um bloco de código, tá? E essa função ela vai receber dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é a lista que eu quero trabalhar e o segundo parâmetro é o target que está dentro dessa lista, tudo bem? Que eu tô buscando. Eu defino a lista aqui e esse é o target que eu estou buscando dela, tá? E bom, agora não tem muito segredo, é basicamente o que a gente fez no papel, só que em forma de código. Eu vou definir o mínimo e o máximo. No máximo aqui, eu estou usando uma função chamada length do Python, que ela vai pegar o alcance da nossa lista e para pegar o último valor dela eu uso esse "-1", tudo bem? E aí, como a gente vai executar, né, essas ações aqui diversas vezes, eu vou usar uma estrutura de repetição, tá? Que basicamente, enquanto o min-index for menor ou igual ao max-index. Basicamente, essa linha aqui diz enquanto a gente estiver em uma lista, né? Enquanto o valor mínimo for menor do que o máximo, né? Porque se não tiver essa condição, a gente não vai estar em uma lista, basicamente. Então, eu vou definir o valor mid aqui, que basicamente é a soma do mínimo com o máximo, dividido por 2, que é o que a gente estava fazendo. E aí eu coloco as condicionais, que são as perguntas que a gente estava fazendo ali. Tudo bem? Se o número que está na posição do mid for menor do que o target, eu vou pegar o meu valor mínimo e e ele vai ser o nosso mid mais 1. Nossa, como assim? Isso parece um pouco confuso. Não é. Ó, o nosso primeiro mid aqui, ele foi o número que ocupou a posição 9, certo? A posição 9, aqui o número que está na posição 9 é o 18. O 18 ele é menor que o nosso target, que é basicamente o que essa condicional prega aqui, tá?
E, e veja que legal, se o número do meu mid ele é menor que o meu target, eu vou pegar o meu mid e somar mais um para definir o mínimo depois, olha. O mid aqui foi 9 e o mínimo aqui foi 10. Não tem segredo, tá, pessoal? Foi exatamente o que eu fiz desenhando, tudo bem? E aqui a gente coloca, se o número que a gente está buscando for igual ao nosso target, a gente vai retornar o nosso mid aqui, que foi exatamente o que aconteceu nesse último caso aqui, tudo bem? O nosso mid aqui era exatamente o número que a gente estava buscando, então a gente retornou o nosso mid aqui. Bom, se isso não acontecer, basicamente significa que o nosso mid ele é maior que o nosso target. E quando isso acontece, a gente coloca mid index menos 1, que também a gente cobriu esse caso aqui. Deixa eu pegar aqui. No caso, quando foi 26. Aqui, tudo bem. O nosso mid aqui, que é o 14º, dentro dele tinha um número 26. Ele é maior do que o número 23, certo? Então, nesse caso aqui, o meu máximo, ele diminuiu. Ele foi para o mid index menos 1. Bom, saindo dessa condicional, a gente coloca um return none, que é tipo, se o código chegar nesse return none, significa que o nosso target não está na nossa lista, tá bom? E bom, depois disso a gente define aqui, né, nossa lista, que a gente está tomando como base, nosso target, e a gente chama a nossa função aqui, que a gente vai printar esse resultado. Executando, a gente sabe que o set está na terceira posição, 0, 1, 2, 3. E é isso, pessoal. Busca binária é basicamente isso. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Eu não sei direito aonde esse vídeo vai ser hospedado, mas pode deixar um comentário, pode me mandar mensagem, enfim. É isso. Valeu, hein, pessoal.